sejam governos perfeitos, porque não são. Não são. Para não fulanizar, eu acho que naquela frase, poderia botar os setores que apoiaram o golpe de 64, ou os setores conservadores, né, nessa frase que você fala, sabe? Para não botar nome, podia botar essa frase, né? Como é que é a frase que você aponta? Ô, Flávio, me ajuda aí. Com isso, o Estado e os setores que apoiaram a ditadura parecem querer tomar a verdade. Os setores que apoiaram a ditadura, está claro, né? É esse o ponto que você levantou aqui ou não? Era em cima. Aonde é? Há um esforço, em cima. Há um esforço, duas vezes acima. Há um esforço em negar a ditadura militar de 64 como se ela não tivesse existido. Esse esforço são dos que apoiaram o golpe de 64, da mídia conservadora. Folha, por exemplo. Podemos votar. Os setores conservadores. Há um esforço por parte dos setores conservadores que apoiaram o golpe e negar a negar essa ditadura. Podemos resolver assim. Porque é o fato. São esses setores que tentam, que falam em ditadura, etc. Bom, nós queremos o arquivo. É o nosso mestre cerimonial aí, que vai comandar a mas você sabe que a maioria, mais uma. cara, é a influência do civil. sim. A gente fala militar, do arquivo, mas o civil é como costumo dizer nas minhas palestras. Nós queremos que senta daquele lado os caras que vai dizer quem acusou, quem eu fiz a custa, quem me mandou para o presidente, tudo mais. Do nosso lado a gente tem o que falar. Agora, o que vai aparecer é o que eu disse naquele congresso da ONU, da meninada, né? Eu falei, infelizmente, no final, se abrir o arquivo, muitos de vocês, meninos, vai dizer, essa puta do meu avô participou nessa... É verdade. Já dizia o Ulisses Guimarães. É verdade. Então, aí, como democrata, como deputado, como senador, como industrial, como diário, estão aí. Essa é a verdade. Martinelli, você quer saber um fato? Nós, por exemplo... Tem preparações. Ó, o povo fala aí nessa história do Ministério do Transporte. A Dilma agiu rápido, né? Mas em todo caso de corrupção, a gente quer saber também, não só quem foi corrompido, e quem corrompeu. Quais as empresas que financiaram a repressão? Tudo isso nós não sabemos. Mas isso só com a abertura dos arquivos, como o Martinelli falou. É para isso que precisa a Comissão da Verdade. Os procuradores estarão nessa lista. Exatamente. Agora, a outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Esses governos são democráticos, mas não são governos que enfrentaram ainda, como enfrentou o Chile, a Argentina e vários países, os seus perseguidores, quer dizer, os setores militares que... esse é um fato. Isso não tem demérito nenhum, quer dizer, é um fato. Nós não estamos atacando o governo, mas nós não podemos tampar o sol com a peneira. E é por isso que o Vanuc vive brigando e saiu no bate-boca com o Jobim e com outros setores conservadores. A Maria do Rosário, enfim, tem vários setores que estão do lado de cá. Do lado de lá, puta, o povo do Sarney, etc. Bom, nesse episódio que a Dilma foi e voltou algumas vezes, o Sarney e o Collor são contra, explicitamente, abrir os arquivos. Ele fez, né, lá no... E de nem colocar o nome do Collor lá no povo. Pois é, absurdo. Então, eu acho que é melhor não botar o nome de ninguém. Talvez botar os setores conservadores, que apoiaram o golpe de 64, nessa coisa de que estão querendo rever a história e tal. Porque tem, isso é um fato. Agora, a tortura continua assim. E tortura-se mais hoje no Brasil, isso é dado internacional. Por quê? Porque nós temos o governo federal, se a polícia do Alckmin e do Serra aqui faz o que faz. E outros estados. O que é pouco também No Rio. uma linguada nos caras, né? Infelizmente, este é o fato. Não é uma opinião nossa a respeito do governo Lula. Isso é uma opinião a respeito do Brasil. Infelizmente, a tortura aumentou
É que não cabe num panfleto todo o detalhamento. Isso aqui, na verdade, é um texto para um negócio desse. É um panfleto. Então, não dá para... Então, eu tentei fazer mó simples e ainda acho que vamos ter que conversar com o Gilson lá, que talvez tenha que diminuir mais um pouco, não sei. Eu fiz no tamanho desse, mas não sei. Mas por isso, Zé Ferreira, embora eu compreenda e esteja de acordo com a sua preocupação, eu entendo perfeitamente. Estou de acordo. Mas os fatos são esses, e nós não podemos brigar com os fatos. Não, você me permite a parte, é o seguinte. Exatamente. Eu acho que alguns sabem que por cautela, muito bem colocado pela luz, mas a gente tem que saber que, se precisar. Por exemplo, a empresa foi me ligou 3 vezes, quer dizer, setor de governo, quer dizer, eu não sei. Quem apoiou Quem o golpe. é? Eu não estou lá em cima, entendeu? Então, apoiou o golpe. E eu vou além, porque sabe o que quando eu falei provoquei, foi lá, CUT está nisso? Sim. Né? Porque é minha entidade, meu PT está nisso, meu Não, partido, claro que não. meu governo, meu Lula está nisso. O PT está nisso, o PT é governo, pô. Então, para provocar, aí, que entender. Mas que o governo Lula fez média, fez. Abaixei Nós mais sofremos ainda, isso. estou entretendo as questões das correntes internas do PT. Fui mais baixo ainda nessa questão, certo? E quando eu falei das instituições religiosas, porque ou a gente começa a trabalhar, aqueles que estão ligados a gente, que não têm acesso a essa informação, para orientá-los, ou nós continuaremos sendo vítimas dessas pessoas. Por quê? Porque esses mesmos setores, essas pessoas que bateram firme, de Dilma Maria aqui em São Bernardo do Campo, para o poder, irão bater o ano que vem. Vocês eles agora no gabinete de prefeito, com foto e tudo, falando aqui por um momento. E angariando coisas que aqueles que apanharam e lutaram para colocar ele lá não conseguiram. Verdade. Então nós militamos tem que tacar, eu falei, esse cara é um picareta, pode ser um bispo, pode ser um papa, pode ser um pastor, esse cara é um picareta, é um canalha que fez assim assado. Até porque ele sentiu o seguinte, olha, o negócio não está fácil para mim lá em cima, porque para o prefeito, para o presidente, amanhã para o governador do estado, você olha, estou te sucedendo aqui, mas você está frito lá embaixo, porque o pessoal não sabe quem é você. Se não faz como se uma maravilha, não, mas Joguinho, Sanei tem muito mais prestígio nesse Brasil. E de vir trazer o Lula em casa, vir Marisa entregar ele, do que nós estava lá pedindo, pelo amor de Deus, para pegar um autógrafo seguido. Essa questão, eu falo, é precisar coisas para a gente falar quem são as pessoas, quem são as pessoas. As pessoas são eles. Mas tem alguém que vocês conhecem, tem dessa. Nessa parte o Frei Beto é muito preciso. Desculpa se vocês seguem gostam. Eu gosto. O Frei Beto pega lá uma questão de 2 trilhões de anos atrás, aquela figura da época, que era o repressor, e transforma na figura de hoje. E cansou de fazer isso para nós. Trazer aquela figura e falava, onde está esse fulano aqui? Você põe aqui Sarney. Aqui vocês põem Tancredo Neves, embora ele... Então você ligava um fato com o outro. Lá, quando que lá, atrás, esse cara de hoje, aqui, quem é Judas? Judas é esse cara aqui hoje, foi o cara como essa pessoa que hoje. Quem é Jesus? Jesus, vocês encaram como se fosse fulano de tal. Então, aí você, aquela pessoa que tem menos poder de interpretação de texto, essa coisa, ele liga rápido, com discurso e com a fotografia. Entendeu? Uma leitura de não que você faz. Então você identifica. Para mim, está claro isso. Entendeu? Agora, nós precisamos desse grupo aqui e outros, então, saber disso, que é por embaixo, porque senão não vamos aprovar no dia da sessão, fazer uma sessão, aprova uma moção, e não faz isso, porque o pessoal não está mais no papel. Nós ainda vamos pegar o Estadão, já foi em São Paulo, você lembra, né? Nós fizemos uma discussão lá no sindicato, a menina foi lá, conversou com a menina, no outro dia saiu aquele rede bolseiro em cima da gente,
foi só sindicato da mãe, eu ligar aqui, esse pessoal está falando contra eu. Se nem eles pegam um TV e falam, ó, o pessoal bate, né? Mas se... Os companheiros de Lula atacam o governo dele, totalmente. Não dá não, nem muito E não dá não, ninguém ligou não. Já sabe como é que eu Vou sou. fazer uma coisa rápida. Ligar puxando a orelha, pra mim ninguém Tem ligou. um momento. Olha, ninguém é mais crítica em cima do PT do que eu, que fui fundadora do PT. Eu sou super crítica. O PT me decepcionou de pai, mãe e muito mais. Então, eu sou super crítica. Só que eu acho assim, quando você começa a levantar os mortos, que você comparar, por exemplo, o Jobim com o Sarney, não dá. Quem é pior? Você entende? Agora eu vou dar um destaque. O Jobim é isso. E não falo nada do Sarney, então não falo. Sarney apoia, Então vamos Sarney apoia quem hoje? Vamos lutar para quê? Para que venha a verdade, que o cara vai virar para mim, pô, o Jobim hoje está falando, mas esse cara é muito pior. Ó, Sarney, Costa. Bem rapidinho. É que o Zé Ferreira estava preocupado com essa questão da imprensa. E é verdade, é uma pessoa pública e que a imprensa vai chegar e perguntar mesmo. Sobre o dia 25 e tal, o que se pretende, aonde quer chegar, né? Agora, falou do PT, a Lúcia, né? Estava falando da questão do governo. Né? O que eu falei agora para o Marcelo é o seguinte, a questão da governabilidade tem um custo. Tem sim. Tem um custo. Aí é um custo muito alto, porque aparecem os oportunistas de plantão. Tem um custo e um grande peso. Oportunista e chantagista. Pela ação da governabilidade, tem os chantagistas de plantão. Não é isso? Então, essa questão que o Zé Ferreira levantou é muito importante, porque a declaração do companheiro vai repercutir. É verdade. Agora, eu acho que é importante a gente não misturar instrumentos. Isso é um panfletinho só. A luta é muito grande, é mais ampla. Eu acho que nenhum de nós, nem o Zé Ferreira, que é vereador há muitos anos, vai discordar de que o Brasil não vai mudar só com mais vereadores, deputados e governos. Quer dizer, a transformação social, e esse é o exemplo nosso de São Bernardo, vai se fazer, como está se fazendo na Europa, no norte da África, é nas ruas mesmo, São Bernardo, com greve. Foi isso que nós fizemos aqui, não é? Fala ABC. Fala ABC, mas é que eu sou São Bernardo de Adema, enfim, não é só o governo. Então, meu camarada, você sabe disso melhor do que eu, porque é mais velho que eu, é vereador, etc. Olha o cabelo branco aí. Mas, enfim, eu sou daqueles que acreditam que é fato, é o que o Jano falou. Os militares foram os pau-mandados, os feitores, o braço armado da burguesia, a exploração do capital. Eu sou anticapitalista, o PT é, na origem, um partido socialista. E eu acho que a revolução do povo vai ser feita, não é, infelizmente, seria bom se fosse calmo, assim, mas infelizmente vai ser às custas de muito, como dizia Winston Churchill, sangue, suor e lágrimas. Nós ganhamos a eleição, mas não ganhamos poder. Não ganhamos como? Nós não ganhamos poder, nós não temos poder. Não, tem governo. Ganhamos o governo, mas não ganhamos. E olha lá, hein? poder. Pois é. Mas é um panfletinho isso. Poder Não dá pra é fazer toda sociedade essa discussão num panfleto. Essa é a minha preocupação. Por isso a melhor política, eu acho, é não botar nome de ninguém. E naquela correta observação do Zé Ferreira, há setores que querem, né? Pô, há setores, os setores conservadores da nossa sociedade, que eles negam a ditadura mesmo. Imagina, ditadura. Olha o que aconteceu no Chile, olha o que aconteceu na Argentina. O Chico é o próximo, aí na falação dele a gente encerra as discussões, tá beleza? Isso. Vamos lá, Chico. Veja bem, eu queria iniciar dizendo o seguinte. Gente, nós somos aqui reunidos com uma discussão, só para vocês terem ideia. Em dezembro de 2009, quase que o governo Lula cai. Vocês ouviram isso, não foi só eu. Direitos humanos. Isso que eu estou falando, vocês lembram disso.
Essa discussão que... 2009. 2010 Terceiro foi PNH de de 3? 2009, dezembro de 2009. Foi 2009. Provocado por quem? Foi 2009. Pessoas que foi citada aqui. Jobim. Jobim e outros tantos. E militares. Pois bem, eu quero dizer com isso, o que nós estamos discutindo aqui hoje é uma coisa tão séria, tão importante para os dias futuros, que sinceramente, nós vamos para casa, vamos ficar repetindo, e é pouco, e muitas horas para repetir. Esse é um ponto. Então você vê, a questão colocada, o Vanucci, que está aí, que deve ser convidado para vir aqui, Claro. para participar de reunião. Não, discutir e esclarecer outras coisas em reuniões que seja assim oportuna, porque ele sabe de coisa. Muito bem. Eu fecho com algumas colocações aqui. A Lúcia, eu acho que estou falando por outros tantos que falaram, que é o seguinte: não dar nome. Por que não dar nome? Porque, infelizmente, eu estou com 3, 4 folhas, é pouco para dar os nomes. Então não dá. Não dá. Só vou dar um exemplo. Como é que chama aqui? Do PSDB aqui no estado de São Paulo. Não o partido, mas a direção, que eu faço uma Na frente tem distinção ladrão, atrás tem ladrão. do PT para a direção. Eu critico a direção, não critico o PT. Eu não critico o PSDB, critico a direção do PSDB. Vocês sabem, recente, no comecinho do governo, em 2010, em janeiro, nós discutimos isso lá no fórum, em janeiro, a gente teria que dar esse nome. Em janeiro, 3 delegados de polícia que torturou, que pintou, que bordou, inclusive metalúrgico, um monte de coisa, foram promovidos no governo democrático, que eu achei legal isso aqui, democrático, do senhor Serra. Do senhor Serra. Aí o que aconteceu? Então o nome é um monte. Agora, para concluir, eu quero dizer o seguinte. Eu acho que foi colocado direitinho, na minha leitura, criada pela ditadura civil-militar e aceita pelos governos democráticos que a sucederam. Pode querer enfiar setor aí, não tem problema. Eu quero dizer com isso o seguinte: esses governos democráticos, a carapuça vai servir para quem lê. Vai servir para quem lê. E não vamos fazer o jogo de uma direita, que aí vai dizer que nós somos com revanchismo, com um monte de coisa. Eu acho que é oportuno não dar nome. Eu fecho com a Lúcia, porque os nomes serão dados futuramente. Pela Comissão da Verdade, é isso que nós queremos. Eu encerro. Vamos lá. Inscrever na fala do Chico, só o Gil se inscreveu. Então o próximo é o Mananix. Fica É o embora. seguinte, uma pergunta que eu vou fazer, que dentro daquela preocupação. Essa sessão solene, qual o nome dela, né? É da comemoração do aniversário da lei da anistia. Tem tudo a ver com a anistia, né? A lei da anistia política. 6683. Eu vou fazer essa pergunta. Fazendo essa pergunta, eu sei que a comissão é o seguinte. Está aqui uma Lealice que cuida, bem ou mal, da companheirada aqui dos anistiados. Tem tudo o jeitão deles, a maneira de participar, o tempo que eles têm disponível, mais ou menos dia e tal. Quer dizer, nossa reunião normalmente é às 3, acaba às 17 horas. Martinelli, o fórum, eu sou um dos fundadores, tenho orgulho disso, às vezes não vou lá, mas o Martinho segura as pontas lá no Chico e acompanha. Martinelli, toda sexta-feira eles têm reunião no fórum, 2 horas. 3h30 a turma já está limpando, né? 3h30. Por quê? Esse pessoal, é uma sessão que tem tudo a ver com nós, né? Sabe? Então daí porque é a minha preocupação. Quer dizer, eu peguei a nossa reunião, via de regra, se dá todo mês, às 3 horas, e começa às 3h30, e peguei, sem querer, a Martinelli. Que via de regra é isso. Se você marcar 19 horas aqui, muito completamente. A gente joga. Estou sendo claro para você. Ou se vem só ver a abertura, vai embora. Tá? Então está, tudo bem. Para estudante, para o setor da cidade, beleza. Agora é uma sessão que tem tudo a ver com o nosso passado, com os entendeu? Depois das Correto, uma sessão de cobrança. Eu acho que se você for ter cobrança no tal, vai chegar aos ouvidos de cara. O que vai acontecer? Nós temos um documento hiper contundente, e nós não falamos ele público, por quê? A gente sabe que o Paulo Ladrão, muito Celibelato, que é filhota lá do Lavené, eles são muito pessoal. Eu estou muito analisado comigo com o Martinelli.
Eu acho que pisar no cargo assim, tem troco, sabe? Tem troco. São vingativos. Eu não sou vingativo, é pessoal mesmo. Pessoal. É pessoal do tipo até de fazer provocação numa sessão de julgamento. Você está lá e volta aqui, estão lá e está mandando recado para você, olhando. Abre a sessão já provocando você. Porque esse Ministério Público está vendo aqui, é porque, sabe, as entidades iniciadas no preposto, vai lá e tal, e fica falando por aí pelos corredores, fica falando para a imprensa. Por isso. E olha, eu conheço. Falei falando para mim assim, conheço, falei por Deus. Eu meio companheiro. Entendeu? Agora, é complicado. Isso faz uma sessão, tem tudo a ver. Nós já não vamos ter nada em Brasília, provavelmente também não tem em São Paulo. Se a gente for tentar jogar peso, até para o pessoal vir de van, o Chico até falou comigo que você não compartilhar a possibilidade até de trazer um ônibus com ele em São Paulo, essa companheirada está acostumada a ser faz parte de coisa cedo, cara. Cedo. 19 horas, sessão, vereador, e tal, de questão de ordem, suspende, volta, entendeu? Pô, é complicado, irmão. Se levanta, negocia, vai lá pro Salvo Móvel. Esse é o mentira do pessoal aqui. Mas esse pessoal da anistia, para acompanhar, a maioria é velho, cara. É senhora sem nenhuma. Mas, Quando eu coloquei para você, eu disse, não, desculpa, é muito tarde. Muito tarde. ó, Essa é a preocupação que eu estou colocando a para você. sessão que nós tivemos lá com o Alfredinho foi 19 horas. 19 horas, mas foi um esquema. De lá, levamos